Oi, gente, nós estamos na sede do Arquivo Nacional, fica no centro do Rio de Janeiro. Para quem não conhece o Arquivo Nacional, ele é considerado um guardião da memória do país, porque aqui estão guardados, armazenados documentos, registros do governo do país desde os tempos ali coloniais. Pra vocês terem uma ideia, aqui está o original da Lei Áurea, da Lei do Ventre Livre, as originais de todas as constituições nacionais. Se eu ficar falando, a lista vai embora, é longa. Só que de uns 10 anos para cá, o Arquivo Nacional passou a receber documentos diferentes daqueles que os pesquisadores estão habituados a trabalhar. São documentos, muitos até então confidenciais, que vieram, a maioria, do extinto Ministério da Aeronáutica, sobre o aparecimento de OVNIs, objetos voadores não identificados. Aqui ao meu lado está o Thiago Morelli, que é chefe do setor de pesquisa do Arquivo Nacional, que também está explorando, entre outros arquivos, esses arquivos, que tem chamado muito a atenção do público. Eu até conversei com o pessoal da assessoria de comunicação, que falou que esse é um dos arquivos mais acessados pela internet, porque tem esse detalhe também. A gente vai mostrar alguns principais para vocês e depois a gente vai mostrar o caminho que vocês podem fazer. Todo mundo pode ter acesso a esses arquivos curiosos e que levantam uma bola, se existem ou não existem, enfim. Vamos analisar, vamos viajar um pouquinho aqui, depois vocês tirem as próprias conclusões. O Thiago deu uma selecionada de alguns documentos curiosos. Conta pra gente aí o que tem, Thiago. É interessante as pessoas poderem ver de casa nesses documentos, que você pode acessar aqui no arquivonacional.gov.br. Aqui ao lado você vai clicar em Consulta ao Acervo e depois em Sistema de Informações do Arquivo Nacional, que é o CIAN. Aí, a partir daqui, a pessoa, depois de fazer um pequeno registro, ela vai poder vir aqui fazer uma pesquisa livre, pesquisa avançada, pesquisa multinível. Na pesquisa multinível, você pode diretamente clicar aqui na letra O, objetos voadores não identificados. Você encontra aqui esse acervo, clica aqui e a partir daqui você já tem todos os documentos que a gente conseguiu digitalizar. São mais de 700 documentos, né? Quase 800 documentos que a gente tem aproximadamente. É muita coisa. A gente começa quando esses arquivos? De quando até quando? A documentação que vem desde 1952 até os anos mais recentes. O último recolhimento que a gente teve, a gente já disponibilizou o ano de 2015. Então a gente tem de 52 a 2015 já aqui. E qual amostra, assim, quais exemplos? Vou mostrar alguns exemplos bacanas que a gente tem aqui. Esse aqui é um formulário padrão que existe, não sei se ainda nos dias atuais, mas esse documento é de 2013. Quer dizer, um documento recente, relativamente, né? 2013. Que ainda há uma preocupação ainda do Ministério da Defesa em fazer um levantamento desses relatos sobre encontros, possíveis encontros, né, com objetos voadores não identificados. A gente tem aqui também outro documento de 1976, né, dos americanos, das Forças Armadas Americanas, entrando em contato com os brasileiros, a então ditadura militar, para poder continuar essa pesquisa conjuntamente sobre os objetos voadores. Tem uma frase interessante: eu tendo recebido uma consulta do senhor Robert Todt, que deve ser esse funcionário das Forças Armadas, não, um representante, questionando sobre a possível participação de oficiais americanos e do Exército, das Forças Aéreas, da Força Aérea na investigação do caso Itaipu, que é um dos muitos casos aparecem aqui do aparecimento, do relato de avistamento, de observação de OVNI, né? E tem alguns documentos que provam esse interesse do governo dos Estados Unidos em colaborar com os brasileiros nessa pesquisa sobre esse tema. A gente não sabe se isso foi aceito ou não, né? Se houve essa colaboração de fato, né? A gente tem um documento confidencial, por exemplo, do DEOPS, né, que é um dos braços do DOPS, que era um órgão de repressão da ditadura. Confidencial. E a gente vê aqui confidencial falando sobre mais um relato, né, de encontro, possível encontro com um objeto voador não identificado. Esses relatos, Thiago, pelo que você tem lido e pesquisado, eles são semelhantes, assim, os relatos, por exemplo, tem alguns relatos de pilotos, não tem? Sim. A gente tem vários relatos de pilotos, tanto das Forças Armadas como pilotos de voos comerciais, que sempre relatam que um objeto acompanha a aeronave, uma velocidade muito rápida, um objeto brilhante, com uma luz forte, e que de repente faz uma movimentação para a esquerda, para a direita, para trás, um movimento que não é comum aos aviões que a gente conhece, né, construídos pelo homem. E que de repente somem com uma velocidade muito acima do que a gente imagina para uma aeronave que a gente conhece, que a gente construiu. São parecidos, são semelhantes, todos seguem esse mesmo padrão. Sempre esse mesmo padrão. E várias vezes a torre de comando, conversando com o piloto, diz que esse objeto não está aparecendo no radar. O piloto vê, a tripulação vê, mas a torre não consegue ver. Ixi. Aqui tem uma imagem que é muito legal, é impressionante. Eu fiquei impressionada vendo, gente, que é da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, né, Isso. Thiago? Seria uma imagem feita por equipe de militares, de assistirem as próprias conclusões, o que eles relatam como sendo
um disco voador, né? E esse foi um dos primeiros relatos, né, de 1952. Então, da documentação que a gente tem, é um dos primeiros documentos que mostram, né, e todos esses documentos compilados, repetindo, pelas Forças Armadas Brasileiras, com a preocupação oficial em relação a esse assunto. Ah, esse aparecimento aqui. É. A foto, a primeira foto, depois eles ampliam, mas você vê a primeira de longe, e aí na legenda eu achei interessante que eles falam, parece um DC-3, DC-5. né? DC-5, que é uma aeronave. DC-3. Né? DC-3, eu acho que ainda é 3. Só que voava lateralmente, para ver movimentos impossíveis até os dias de hoje, para uma aeronave desse porte. Bom, acho que é isso. Tem aquele, só para a gente fechar, para mostrar o relato de... Aqui, do documento. Isso, esse o Thiago estava falando do relato de pilotos, são muitos, né? Esse é um exemplo que ele separou pra gente, né? De 1954, você vê a data aqui em cima, né? De 1954. Um voo da Varig. Um voo da Varig falando sobre a questão que um objeto voador não identificado acompanhou eles. O voo saiu do Pará para o Rio de Janeiro e acaba pousando em São Paulo. A tripulação ficou muito assustada quando viu o objeto e não conseguiu prosseguir e resolveu pousar em São Paulo antes do destino final.